Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno da terceira série do ensino médio. Estamos aqui para mais uma adaptação da aula do Centro de Mídias, tá bom? Conhecer o Mundo, parte 2, foi com a Maria Fernanda Degan, né? Comparando discursos filosóficos e religiosos, né? Na aula passada, também já coloquei para você, né? Trouxe ali uma imagem de um avião caindo, que era um avião da Boeing, né? Esse texto tinha até na apostila anterior, né, que vinha falando do discurso filosófico, o discurso religioso, né, para a gente notar essa diferença. E a professora trouxe lá, né, comparando discursos filosóficos e religiosos. O que é um discurso, né? Gente, o discurso, quando nós falamos do discurso, nós estamos falando ali, alguém fala, faz um discurso, né? Explica. Ele quer que você explique, ele quer que você fale sobre um determinado assunto, né? Então, vou discursar, né? É, a partir de teorias, tá? O que são teorias? São ideias, são pensamentos que são trabalhados geralmente de forma sistemática, né? Então, quando eu falo em teorias, eu tenho teorias religiosas, eu tenho teorias filosóficas, eu tenho teorias científicas, né? E aí você vai notando a diferença, é aquilo que a professora trabalhou, o texto que ela trouxe, um texto religioso, né? Um texto religioso, gente, dificilmente ele aponta gráficos, dados, experiências, né? O texto religioso, ele vem mais apontando verdades prontas, estabelecidas, né? Um texto religioso, quando ele vai falar da alma, ele não vem trazendo para você que, ó, 1000 almas, não, porque não tem esses dados empíricos, né? Ele vai falar. Ele traz referências, né? Então, quando você pega um texto religioso, geralmente ele põe as referências, né? Ele pode colocar lá um discípulo, um apóstolo, né? Falas de Jesus, ele aponta, sim, referências, né? É muito bem escrito. E nós temos aí teorias também, né, discursos científicos, né, das ciências, o evolucionismo, né? Mas se a gente parar para pensar, né, tanto o discurso filosófico, religioso, né, ou o científico e o mitológico também, né, são maneiras de explicar a realidade de maneiras diferentes. Eu tenho que pensar que naquele momento da mitologia, né, o homem provavelmente não tinha uma outra forma de explicar o mundo, a forma de explicar o mundo era através da mitologia, mas quando você começa a ver as histórias ali mitológicas, você começa a falar, nossa, faz um sentido, porque dá a impressão que ele quer explicar a mesma coisa que está sendo explicada aqui, só que parece que lá ele não tinha esse mesmo material, esse mesmo recurso que nós temos para explicar, tá? E você vai percebendo que o discurso filosófico, né, pegando ali o pensamento kantiano, ele é um discurso do esclarecimento, né? Ele busca ir a fundo mesmo. É como se você estivesse navegando ali no mar, tem um iceberg, mas você só vê a ponta dele, né? A filosofia vai tentar descer mais fundo, né? Ir mais fundo ali naquela pesquisa, tá bom? Que é e o que é o esclarecimento ali para o Kant? É quando você atinge a maioridade, né? É o estado de autonomia. Então, eu tenho textos, eu tenho teorias, eu tenho discursos e eu preciso agora, a partir da autonomia, avaliar esse discurso, né? Eu preciso ver, entender esse discurso de uma maneira crítica e reflexiva. Tá bom? Porque daí eu posso voltar nos antigos filósofos também, né, os sofistas, né, que tinham seus discursos, mas que muitas vezes você percebia que a ideia era mais a da manipulação da informação do que da própria verdade, né? Ele queria ganhar o argumento, né? E a gente percebe isso, gente, constantemente, principalmente quando se fala em política no Brasil, né? Os discursos falaciosos, né? Então, entender sobre o discurso, né, sobre é, comparar esses discursos. Quando você, gente, começa a ler textos religiosos, filosóficos, sociológicos, você já consegue identificá-los ali no momento que você. Qual é a dificuldade, muitas vezes, que a gente encontra? É que hoje as pessoas têm o hábito de ler apenas um tipo de leitura, né? Se ele é muito
cristão, católico, evangélico, muitas vezes os textos que ele acaba lendo são textos voltados, né, para este olhar, né? Mas eu preciso ler todos ter, né, em mente que é importante todas essas formas de conhecimento. Então, quando eu vou ler sobre um assunto, é interessante que eu tenha esse olhar da religião, eu tenha esse olhar das ciências, eu tenha este olhar da filosofia, tá? Hoje mesmo estava falando, né, eu vi um livro que vinha falando sobre a desigualdade social, né? E depois você vai pesquisar a desigualdade social, você encontra também em livros, em textos religiosos, você também vê falar da desigualdade social a partir de textos científicos, né, e filosóficos, né? O próprio Jean-Jacques Rousseau, né, vem falando ali da desigualdade social. Então é importante esse tipo de leitura, né? Realizar leituras diferentes, né? Ter um olhar para discursos diferentes, tá bom? Porque é conforme a professora falou aqui, diferentes formas de conhecer o mundo, diferentes discursos, tá bom? Espero que você tenha entendido. Próxima aula a gente continua aí. Se inscreva no canal do professor Regis Oliver. Não tem atividade avaliativa. Na próxima aula deve ter uma atividade avaliativa. Por que não tem? É o combinado da escola, lembra? Tenha lá a data certinho, não está na data ainda da área de exatas, tá bom? Próxima semana deve ter alguma coisa. Tchau, tchau. Até a próxima.